Está no ar o Videocast Cristão número 8. O Videocast Cristão é a primeira revista multimídia da Igreja de Cristo no Brasil, produzida e distribuída pela internet. Com vocês, João Cruz. Neste programa teremos entrevistas, frase comentada, estudos sobre a frequência à igreja, provérbios da semana, música vocal e muito mais. Videocast Cristão Entrevista. Estivemos alguns meses atrás em Cabreúva e encontramos alguns jovens que saíram do Lar Cristão de Cabreúva. Ouça bem o que eles têm para dizer sobre o lar. João Cruz para o Videocast Cristão. Estou aqui para falar em Cabreúva, para falar do Lar Cristão. O Lar Cristão, muitos irmãos provavelmente já conhecem e colaboram com o Lar Cristão. E para falar com mais propriedade, na verdade não vai ser eu quem vai falar. Quem vai falar sobre isso é a Jéssica, que está aqui do meu lado. A Jéssica, nós também o Carlos André e a Carla Regina. Jovens que fizeram parte do lar e agora estão aqui para falar sobre o lar, dar seus depoimentos, né, sobre o lar. E a formação espiritual de vocês? Como que está? Como que o lar ajudou também na formação espiritual? Na minha formação espiritual, como lá no lar sempre teve aulas dominicais, aulas bíblicas, todos os dias teve aulas bíblicas. Irmão de Jundiaí ia lá dar aula também, os irmãos de Itu ia lá dar aula e isso tem me ajudado bastante e graças a Deus, através dele, né, que usou eles, eu sou batizado em Cristo já faz 10 anos. Graças a Deus. É como vocês mesmos disseram, existem muitos orfanatos por aí. Na verdade, e o lar? O que foi para vocês? Um lar, um lugar? O que foi o lar para vocês? O lar foi uma família mesmo, né? Como eu não tinha pai nem mãe desde criança, então eu vi que ali, como eu já tinha falado anteriormente, né, que eu passei por vários orfanatos e cada um deles a educação é diferente, os ensinamentos é diferente, mas o lar mesmo que me acolheu como família mesmo, né? Eu morava em outro abrigo também, morei 3 anos num abrigo aqui no bairro vizinho, e quando eu fui para o lar cristão, era um sentimento muito diferente, um conforto diferente, sabe? Não pelos móveis que estavam na casa, mas um conforto de segurança, mãe mesmo, cada um deles trata a gente como filho. E eu percebia que o outro abrigo eram monitores, que entravam das 5 às 5. Eram 3 monitores de dia, que ficavam das 5 da manhã até as 5 da tarde, depois saía e chegava às 2. E a gente não tinha aquele contato, então a gente acabava respeitando um ao outro. No lar não, no lar já é diferente, porque é a mesma pessoa 3 semanas no mês. Quando não tinha condições de sair, ficava lá, então a gente acabava convivendo com as pessoas, com os filhos dos funcionários, a gente também tratava como irmão. Tudo que os funcionários faziam, a gente acabava nos imprimindo também, sabe? É um conforto totalmente diferente, é uma família mesmo. Não tem outras palavras assim para explicar o lar cristão. Se eu quisesse realmente seguir a Deus de verdade, eu tinha que mudar e começar a ver o mundo do jeito que Cristo era. Só assim também eu poderia abençoar as outras pessoas. Como eu também tenho feito com um afilhado lá no lar. Eu saí de lá e eu adotei ele, apadrinhei ele. Aí eu percebi que se eu não fosse cristão, eu não ia ter condição de fazer isso. Mas eu sendo cristão, Deus me abençoando, eu posso abençoar ele e muitas outras pessoas. É bom saber disso, viu? Então, acho que vale para muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo também somente, né? Faça como a Jéssica. Adote alguém, apadrinhe alguém no lar cristão, né, que vale a pena. Você está vendo aqui 3 jovens, né, formados fisicamente, espiritualmente, ainda em crescimento, né? Uma pergunta que a gente não pensou antes, mas vocês ainda visitam lá? Sempre que eu posso, eu tô indo pra lá, visitar meu afilhado, o pessoal. Não gosto de deixar, não, sabe? Porque, de primeira vista, o lar é feio, naquelas casas, mas quem já viveu ali percebe que os momentos que tem aqui na cidade, das casas, não tem nenhum igual. Nem o pôr do sol, os pássaros cantando, sabe? O gramado, quando tá com
neblina, sabe, muito diferente. É uma sensação tão gostosa, uma sensação de calma, sensação que Deus está te abraçando, sabe, está todo momento do seu lado, você vê as bênçãos acontecendo. Chegou um momento no lar que a gente percebia que estava sem alimento, porque os funcionários estavam todo momento pedindo coração por aquilo. Aí de repente Deus manda alguém, sabe, fazer aquela doação, as frutas, e a gente ficava, os grandes que entendiam mais, sabe, estavam muito emocionados com isso, porque é só Deus mesmo, a resposta de oração. Vale a pena investir no lar. O lar cristão, acho que pode levar muitas outras pessoas para o lar eterno. Então vamos investir no lar. João Cruz para o Videocast Cristão, diretamente de Cabreúva, sobre o lar cristão. Você pode ajudar com que outras pessoas também possam ter essa história para contar. Ajude o lar cristão de Cabreúva com suas doações. Eles precisam disso agora. Entrevista da semana. A nossa entrevista da semana é com o irmão Vicente, do Centro de Recuperação CRER. Ele fala sobre este trabalho que tem sido desenvolvido para a Igreja de Cristo, tratando de pessoas dependentes químicas e codependentes. Assista agora a primeira parte da entrevista com o irmão Vicente. João Cruz para o Videocast Cristão, estou novamente aqui com o Vicente. O Vicente tem sido coordenador do projeto CRER, que tem... Até vamos falar um pouco sobre a sigla, né? Qual o significado do CRER? CRER é o Centro de Recuperação Evangélico Restauração. Estamos há um ano aí, né, na batalha, graças a Deus, e tem tido resultados. Resultados esses que a gente vê a progressão de recuperação acontecendo na vida e na família das pessoas, né? Então, Centro de Recuperação Evangélico Restauração. O nome já diz tudo, né? Restauração em Cristo Jesus. Com certeza. Nós pegamos alguns depoimentos aqui e parece que uma linha em comum é: não tenho com quem falar sobre o meu problema. Como que as pessoas resolvem essa situação agora? Não só a minha esposa teve esses problemas, e às vezes esse problema estava dentro dela mesmo, né? Porque ela iria para a igreja naquele domingo e ela iria falar com as pessoas, e talvez ela mesma estava falando assim: bom, vou falar dele de novo, vou falar do problema de novo, e minha conversa sempre vai ser essa. E talvez as irmãos que estivessem conversando com ela no final daquele culto no domingo também pensassem assim: puxa, lá vem ela e vai falar de novo disso, né? Então, achar um espaço para que a pessoa possa falar sobre isso, né? Então, o CRER hoje, um dos braços do CRER é o grupo de apoio, onde a pessoa vai se identificar com aquelas partilhas, com aquelas conversas, e isso vai ter um resultado muito bom, porque são partilhas cognitivas, então eles estão falando, se identificando e se tratando, e talvez levando um aprendizado para mais uma semana, né, de sobriedade dentro do seu lar, dentro da sua casa, mais uma semana de tranquilidade e de santificação. As pessoas acabam perdendo um pouquinho do foco da santificação quando estão preocupadas com o marido que está usando droga, o filho que está usando droga e por aí vai. Então, assim, é importante que o ser humano individualmente não perca o foco da salvação, né? Então, hoje ela, no grupo de apoio, com o grupo de apoio, com esses contatos que estão tendo, não só ela, mas as outras famílias também têm com quem falar e para quem falar e quem vai ouvi-las, e isso vai fazer um resultado, né, diferente. De que forma efetiva, assim, bem práticas, que essa comunicação, esse desabafo lá no CRER tem funcionado para as pessoas que têm se tratado, por exemplo, os codependentes, inclusive, né? De repente os codependentes, eles falam sobre algo que aconteceu naquela semana, né? Meu marido saiu e atrasou e não voltou, e aí eu fiquei. Aí ela vai falar sobre o sentimento que causou aquilo nela, né? E aquilo, talvez ela não tenha encontrado alguém para falar sobre isso durante a semana toda, né? Alguém com quem ela pudesse contar e entender, né, sobre isso que ela estava falando. Então, os resultados são esses, parecem pequenos, mas quando você tira algo que está dentro do seu coração te incomodando, e você consegue tirar aquilo com raiz, né, e declarar aquilo para uma outra pessoa, e você automaticamente é ajudado. Então, um passinho de cada vez, né?
Nós costumamos dizer lá que temos um segredo para te contar, volte na semana que vem que esse segredo vai ser contado, né? Então é assim mesmo. Às vezes chega uma pessoa lá que é a primeira vez que está ali, mas algo que ela vai falar vai ajudar a minha esposa a ficar mais uma semana bem. Então o contato deles também, dos codependentes, é um pouco parecido com o nosso, sendo que a diferença é o sistema nervoso central, onde nós colocamos uma droga dentro do nosso organismo e elas não. Elas vivem aquilo em insanidade, né? Elas ficam insanas, sãs. Não sei se dá para entender muito, mas sim, elas ficam loucas sem droga, né? E tem, além do CRE, onde ele se estabelece, tem outros centros que estão se formando assim para tratar das pessoas. Você mesmo tem ajudado outras congregações, por exemplo, para começar um grupo de apoio, não é? E como que funciona isso? Esse grupo de apoio ele tem o nome de GAIC, que é o Grupo de Apoio da Igreja de Cristo. Então nós vamos para a sua congregação, nós fazemos uma palestra inicial para que toda a igreja entenda o processo de recuperação. E a partir daí a igreja escolhe o dia da semana e a hora que é melhor. E nós vamos dar esse apoio durante alguns meses para que esse grupo nasça, né? E esse apoio ele é bem direto mesmo, né? Pode ser até com uma faixa na porta da igreja: você tem problemas com drogas, venha para cá tal dia, tal hora, né? Então assim, declarado mesmo que a pessoa vai participar de uma reunião diferenciada, onde ela vai ouvir sobre o tratamento, né, do caso aí. Nós vamos tratar os casos individual. Dali desse grupo de apoio nós vamos encaminhar para o CRER, e no CRER, se caso precisar, nós vamos encaminhar até para uma casa de recuperação, né, caso necessite. Hoje nós temos 2 casas de recuperação de nossa confiança, que no caso da precisão mesmo, nós vamos encaminhar para lá e depois vamos continuar o tratamento no CRER, porque o tratamento é até o fim da vida, né? Nós temos que ver que essa doença não tem cura. Ela não tem cura no sentido de existir o problema, né? Então eu sou curado hoje? Eu sou curado hoje, mas eu tenho que viver essa cura dia após dia. Eu não posso usar mais drogas. Se eu colocar qualquer tipo de entorpecente que vai diferenciar o meu sistema nervoso central e fazer com que eu abra de novo aquele abismo, né? Eu posso ter recaídas. Então eu tenho que lutar contra a recaída, né? Todos os dias. Então, João Cruz, com o Vicente do projeto, do Centro de Recuperação CRER, falando sobre assunto tão importante para a sociedade e também para a igreja, né? Nós voltamos já. Música vocal. No quadro Música Vocal, assista agora o cântico Quero Louvar ao Senhor, dirigido por nosso irmão Lucas Braz, no acampamento Monte das Oliveiras. Quero louvar ao Senhor, mas sempre te adorar. Quero orar a ti, exaltar seu santo nome. Quero servir a ti, ter um coração puro e ser um vaso moldado por ti, Senhor. Faz-me vacilar, Senhor.
Videocast Cristão Entrevista. Assista agora uma entrevista com a Luana. Ela fala sobre a codependência e como crer tem ajudado na sua vida. João Cruz para o Videocast Cristão. Estou aqui com a Luana. Ela vai falar um pouco sobre o crer, que tem feito a transformação na vida de algumas pessoas, entre essas pessoas, ela. Então, como crer tem ajudado na sua vida? Então, acho que a primeira coisa muito boa foi descobrir que eu não era a única que passava por isso. Você fica muito cheio, durante muito tempo, muito cheio de questionamento, né? Acho que assim, é legal explicar que eu sou codependente por conta do meu irmão. E você fica muito cheio de questionamento. Por que comigo? Por que eu passo por isso? Mas e agora? Muitas vezes você se sente muito ruim porque você tem que tomar decisões duras. E eu fazia bem esse papel das decisões duras e me incomodava um pouco isso, porque às vezes você se sente mal, desumano, e não é. Na verdade, existe um limite que precisa ser cumprido e isso ficava mais nítido. Então, assim, me ajudou muito com relação a isso, a saber que eu não sou a única pessoa no mundo, e em especial na igreja, que passa por isso. Fica mais fácil, você pode trocar informações mais próximas, mais reais, com relação à situação, com relação ao sentimento que isso causa. E segunda coisa foi por conta do jogo de manipulação que a gente vivia. E ficou mais fácil fazer a minha mãe entender algumas coisas assim que pra mim, nem sempre, mas boa parte das vezes era visível que era um jogo, que era uma manipulação, que era uma coisa errada e que a gente acaba consentindo, e aí você fica brigando, mas eu amo, mas eu não amo, o que eu tô fazendo? E ficou mais nítido fazer a minha mãe perceber a manipulação do meu irmão em cima dessa situação, em cima do que ele queria, mesmo sendo errado, e o quanto a gente entrava e o quanto a gente era conivente com isso. Então, assim, acho que o crer ajudou muito e tem ajudado muito a gente perceber que existe um limite, que Deus não aprova tudo e que pra gente amar, a gente não tem que ser bobo, não tem que aceitar tudo. O amor é incondicional pela pessoa, mas às vezes você precisa limitar algumas situações para que você não perca a sua própria salvação, né? Então você indica o crer para outras pessoas que passam por essa situação? Com toda certeza. Além disso, fica mais fácil. Eu acho que quando a gente fala de gente que está de fato entendendo o problema, fica mais fácil. Muitas vezes você ouve muitos conselhos de gente que não tem ideia do que você está passando e está sentindo e que não te ajudam. Eles só complicam mais a situação. Acho que você passa a falar e aí você se sente mais culpado, numa situação mais conturbadora ainda. E o crer fez muita diferença nesse sentido. Acho que pra minha vida e pra vida de quase todo mundo que eu conheci lá. A gente consegue falar de fato daquilo que eu tô sentindo, e às vezes, mesmo não tendo passado por uma determinada circunstância, eu sei o que a outra pessoa tá sentindo porque eu sei que é muito próximo. A gente entende, a gente ama muito as pessoas que estão envolvidas na situação, mas a gente também percebe que a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte muitas vezes é ser duro, é limitar, é dar um break, é dizer não, e não é muito fácil quando você ama. Então, se você também está com um problema, ou talvez até com uma codependência, você pode entrar em contato com o Crer nessas informações que está passando abaixo na tela. Você pode copiar o e-mail, o telefone, e pode fazer como a Luana e outras pessoas que têm sido ajudadas pelo Crer. João Cruz para o Videocast Cristão. Entrevista da semana. Assista agora a segunda parte da entrevista com o irmão Vicente. Ele fala um pouco mais sobre o crer. João Cruz para o Videocast Cristão. Estamos de volta falando sobre um assunto muito importante, sobre recuperação de pessoas que têm dependência química. Estou aqui com o Vicente do Crer. E você tem um slogan que tem colocado inclusive nos seus impressos. Me fale um pouquinho mais sobre aquele slogan que você usa, sobre isolar não a pessoa, mas a droga. Como funciona isso? O indivíduo não precisa ser isolado, e sim a droga, né? Nós temos que arrumar meios para que a droga fique longe do indivíduo, e muitas vezes sem a internação nós conseguimos isso. Como nós fazemos isso? Nós montamos um modelo situacional, nós trabalhamos com um modelo situacional. Isso foi visto em algumas casas de recuperação em Portugal e nós adaptamos isso para o nosso jeito aqui. E tem dado certo com o Crer, com uma inovação que é sem a internação. Então hoje nós atendemos aquela pessoa que trabalha numa obra e que a dificuldade dela é quando todos saem para almoçar
e vão tomar aquele aperitivo, e aí é nessa hora que ele tem que lutar contra essa vontade. Então é um modelo. Nós trabalhamos com pessoa que trabalha no escritório o dia todo, e no final do dia vai ter o happy hour, e aí ele tem que correr disso. Então montamos um modelo situacional para essa condição dele. Então o modelo situacional montado para cada pessoa, para cada indivíduo, para que ele fique longe das drogas, é individual, né? Então não tem uma regra básica que eu vou dar para todos. Agora a identificação entre nós, a conversa entre nós, isso vai acontecer e vai nos ajudar. Então assim, nós acabamos deixando que a droga fique longe dessa pessoa quando a gente monta um esquema para que ela viva bem, né? Então isso vai até ocorrer troca de amizades, né? Então parar de andar com aquelas amizades, e aí isso tem que ser preenchido, né? Com novas amizades, com novos lugares, né? Para se conhecer. Agora tudo isso é um processo muito longo, né? Não é fácil, e nem para todos que a gente fala entendem, né? Automaticamente. Às vezes eles querem... Nós estamos falando que se ele bater a cabeça na parede vai sentir dor, ele vai sangrar muito, mas muitas vezes a pessoa quer ir e bater a cabeça na parede, e aí nós não podemos fazer muita coisa, a não ser limpar o sangue depois e falar, agora vem aqui que nós vamos dar uns pontinhos e vamos continuar. Então assim, o modelo situacional para cada um vai funcionando da maneira com que a pessoa aceita e quer. A família é muito importante vir para esse encontro juntamente, né? Para que o que nós estamos falando aqui aconteça lá em casa também, né? Assim como o evangelista, né? Nós passamos hoje o dia com o João aqui falando sobre isso mesmo, como o evangelista é importante na vida daquele indivíduo, na vida daquela família, e as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus dentro de um querer nosso. Quantas pessoas atualmente vocês atendem no CRER? Nós já chegamos à meta de 45 pessoas desde o mês de março do ano passado até aqui, né? 45 pessoas quer dizer 45 famílias, né? Que são atendidas, né? Às vezes vem o marido e a esposa, às vezes vem o filho, a mãe e o pai. Então as famílias estão unidas nisso aí. Muitos voltam depois de algumas semanas, muitos estão voltando toda semana, muitos nós já estamos com um grupo de apoio montado perto e na igreja onde ele frequenta, é o caso da igreja de Guarulhos, que já tem um grupo de apoio que foi montado no meio do ano passado, né? Então já tem pessoas em recuperação já vivendo dentro daquele grupo, e quando precisam de ajuda a mais, eles vêm, passam um dia no CRER. Então a gente faz essa caminhada com eles. Hoje a igreja de Guarulhos está na preparação para andar sozinha com o seu grupo. Já tem um indivíduo lá que está em recuperação, está vivendo a recuperação hoje, e já vai comandar aquele grupo de apoio. A ideia é essa, é a multiplicação. O Vicente morre e o CRER continua. Certo. E como tem mantido esse trabalho tão importante? Como faz a manutenção? Como que as pessoas podem inclusive ajudar? Bom, nós vivemos inteiramente de doação, porque o CRER, quando não há necessidade da internação, nós não cobramos nada, né? Pelo atendimento, nós atendemos a qualquer hora, a qualquer momento, os telefonemas, ligações a cobrar, tudo isso a gente consegue hoje fazer um atendimento sem cobrar nada. Irmãos generosos e que abraçaram o trabalho têm nos ajudado financeiramente, alguns com 30, alguns com 40, alguns com 50, 100. Então os valores vão entrando, né? E a gente vai administrando esse dinheiro e pagando as contas que precisam ser pagas ali para que o trabalho continue. A prioridade é o evangelismo, o resgate das vidas, né, e das famílias. Então hoje o CRER vive de doação, né? Você pode entrar em contato conosco, né, pelo nosso e-mail. Por enquanto nós estamos nos programando para o site sair em breve, né? E para a numeração de conta também alterar, né? Nós estamos com o CNPJ saindo agora no final do mês, aí nós vamos ter uma conta própria do CRER. Então, assim, nós precisamos de ajuda, né? A oração é importante, a parte financeira é importante, né? A luta de cada um é importante, né? São sacrifícios aí, né? Que nós estamos fazendo, sim, mas isso não chega nem perto, né? É muito longe daquilo que o nosso Pai nos deu, que foi a vida do seu Filho aqui para nos resgatar, né?
Então, nada importa, nós vamos continuar esse trabalho porque a obra é de Deus, é para o reino de Deus. Mas se a pessoa quiser entrar em contato com você agora, assim, como que lá entra em contato com você? Você que tem um número de telefone e um e-mail, você poderia passar esse número de telefone e e-mail? Tá bom. Nosso telefone é 7894-7406, o prefixo é 11. O telefone lá do CRER fixo é 2308-5776. E o nosso e-mail é crer.restauração, sem o cedilha e sem o tio, @hotmail.com. Certo. Então, se você quiser ajuda do CRER, agora você tem onde recorrer na Igreja de Cristo. Vicente está fazendo um bom trabalho, apoiado pelos irmãos. Você também pode apoiar esse trabalho. Então, entre em contato com essas informações fornecidas, também vai estar aparecendo na tela. Você pode ajudar outras pessoas a se recuperarem e também conhecer a Cristo. Elas vão fazer o tratamento completo, e ele fez o tratamento com o Evangelho, né? Sem necessidade de internação. A vida já é suficiente para isso, né? Para internar a pessoa, né? E uma transformação com Cristo Jesus. Amém. Não é verdade? Então você pode entrar em contato com o Vicente e ajudar também, saber mais informações com o Vicente sobre esse trabalho. Muito obrigado, Vicente. Espero que Deus abençoe lá e continue fazendo esse bom trabalho. Amém. João Cruz para o Videocast Cristão. Frase comentada da semana. Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Quais são os seus obstáculos? Na verdade, você está tirando os olhos do objetivo. O nosso objetivo é olhar para Cristo. Não deixe de olhar para Cristo. Nos seus planos diários, não esqueça de incluir a vontade de Deus. Não esqueça de incluir a vida de Cristo na sua vida. Viva Cristo em você. Provérbio do Videocast Cristão. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Como me converti? Assista agora a entrevista com o irmão Alcides. Ele conta um pouco sobre a sua conversão. João Cruz para o Videocast Cristão, diretamente do CRE 2010, em Campinas. Estou aqui com o nosso irmão Alcides. Conta pra gente como é que foi a sua conversão. Eu estava em Recife na época, procurando emprego, né? Sim. Procurando emprego e jogando xadrez. Era o que eu mais fazia, procurar emprego e jogar xadrez. E passando pela rua Manuel Borba, eu percebi uma movimentação diferente. Muita gente assim entregando os panfletos, né? Então eu disse, bom, eu vou pegar também para ver o que é, né? E recebi um cartãozinho, né? Com curso de correspondência, ser simplesmente cristão. Achei interessante. Disse, vou escrever. Escrevi, né? Coloquei no correio, chegou um curso de correspondência, eu achei muito interessante, né? Cristianismo, né? Ser apenas cristão. Mas eu fiquei pensando, sabe? Mas será que isso é verdade mesmo? Né? Porque tantas denominações, né? Tantas divisões e só cristão. Eu disse, poxa, é incrível demais isso aí, sabe? Até que terminei o curso, né? Terminei o curso e, através do curso, os irmãos de Belo Jardim chegaram até mim, né? E foi quando realmente eu pude tirar as minhas dúvidas, né? E ver se aquilo era verdade mesmo. E era, né? E era. Aí eu fiquei muito animado. Eu chamei meus amigos, chamei um colega que trabalhava comigo, né? E reuni uma turma na minha casa, né? Aí veio o Genildo do Belo Jardim, veio, né? Nós bombardeamos ele de perguntas, né? E ficou marcado um dia pra gente ir a Belo Jardim e conhecer, né, a igreja, os irmãos, né, os cristãos. Vamos conhecer os cristãos. E realmente, quando chegamos lá, sabe, ficamos maravilhados. Nunca tínhamos visto uma simplicidade, entendeu? Diferente das denominações. Eu fazia parte de uma denominação, né? Eu congregava na presbiteriana e já estava acostumado com aquele modelo, né? Aquele modelo todo, né? Toda aquela tradição, né? O pastor lá na frente, né? Toda aquela hierarquia, né? Mas lá não, era todos juntos, né? Todos, né? Aquela irmandade, você não sabia quem era o maior ali, entende? Então aquilo ali foi maravilhoso demais. E culminou que passamos a estudar, né? Eu e um grupo, lá em Pesqueira, numa escola. E quando foi no 1º de julho de 1990, eu e mais 4 pessoas, nós fomos batizados em Belo Jardim.
Muito bom, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Deus abençoe também o seu trabalho lá, continue formando muitos homens, muitos missionários para esse Brasil, que a igreja precisa realmente. Valeu. Conversamos aqui com Alcides, João Cruz, diretamente do CRE 2010 para o Videocast Cristão. Para o Videocast Cristão, diretamente do CRE 2010, você costuma gritar quando a gente está falando? Costumo. Tá gravando não, né? Tá gravando. Você grita em qualquer lugar mesmo? Grito em qualquer lugar mesmo. Sou professora. Ah, tá explicado. Tá desculpado também. Nessa terceira parte da entrevista será com a Patrícia, a esposa do Vicente. Ela conta sobre a sua experiência pessoal. João Cruz para o Videocast Cristão, estou aqui com a Patrícia, ela é esposa do Vicente e sentiu na pele tudo que o Vicente agora tem tentado ajudar outras pessoas, né? Me conta resumidamente um pouco dessa história e como que você se sentia e como você está agora. Bom, durante o período ativo, né, de uso de droga do meu marido foi muito difícil, né, ter descoberto isso até depois de já casado há uns 3 anos e descobri isso estando na igreja e já servindo a Deus há muito tempo e ele estando também na igreja foi um choque, me senti perdida, porque não sabia de que forma agir. Então sempre busquei essa ajuda em Deus, mas tinha vergonha de compartilhar isso com outras pessoas, então realmente sofri e vivi isso muito tempo sozinha, né? E tentando lidar. E nessas tantas tentativas, errei muito, né? Porque para tentar ajudar e achar que conseguia controlar, a gente acaba sendo conivente muitas vezes. Então, empresta dinheiro, faz que não viu que o dinheiro foi usado para algo errado, acompanhá-lo em situações de risco, né? E acabei cometendo muitos erros, certo, achando que daquela forma eu impediria que ele fizesse de novo, piorasse. E na verdade eu só contribuí, né, nesse tempo. E como você se sentia naquele período? Muito mal, porque eu não entendia, né, por que aquilo acontecia comigo, por que nós sendo servos de Deus e eu estava passando aquela situação, então me sentia perdida e busquei em Deus realmente assim, forças e sabedoria para enfrentar essas dificuldades, né, e conheci algumas alternativas, alguns tratamentos, ele foi encaminhado para vários tratamentos, mas chegou um ponto que eu cansei de fato e estabeleci um limite que eu não queria mais aquela situação, né? E ele acabou saindo de perto de nós, né? De casa mesmo e aí começou a dar certo, porque até então eu queria cuidar, não deixava Deus cuidar, né? E a partir daquele momento, de fato, eu falei, bom, eu vou só orar por você agora e você vai se virar, né? E na verdade aí Deus começou a agir, né? Sim, pôde agir porque eu tentava controlar do meu jeitinho, né? Você recebeu orientação para agir dessa forma? Não, um pouco. Eu fui em alguns grupos de apoio que já existem, né, por aí e tive um pouco dessa orientação, mas eu tinha medo dela, né? Seja dura, fecha a porta. Eu não conseguia entender, porque eu falava, vou pôr meu marido na rua e isso vai piorar a situação. Mas na verdade ele começou o tratamento dele, né? E aí eu consegui sentir assim uma paz, né, uma tranquilidade, porque de fato eu estava deixando Deus agir. Antes eu ficava sempre muito aflita, muito nervosa, ansiosa e querendo saber todos os passos dele, controlar, e é um sentimento muito ruim mesmo. E a partir daquele momento eu tive paz para cuidar dos meus filhos, para poder me cuidar, né, assim, buscar minha salvação de verdade, né, minha vida com Deus e me sentir melhor a partir dali. A gente sabe que é sempre uma luta constante, né? Mas, assim, quando ele sente as crises, assim, ainda de ter o desejo de voltar ao passado, como você age? Acho que só orando, assim, pedindo a Deus mesmo, né, de novo, essa paz, essa tranquilidade, sabedoria e estando com ele, né, tentando ficar. Então a gente se fala se não estiver perto por telefone, ou se tenho tempo de estar com ele, então eu fico com ele. Eu sei que eu preciso ajudá-lo e eu fico um pouco ainda ansiosa, por isso que é importante que
a gente esteja sempre nesse tratamento também, as famílias, para saber que na verdade não somos nós que vamos controlá-lo, né? Ele tem que ter o desejo de deixar Deus agir. Então, para um dependente, você acha que a melhor forma de conseguir o tratamento, na verdade, é ele pedir ajuda? Sim, é o primeiro passo essencial, né? Porque a família, os amigos, ninguém vai conseguir mudá-lo, né? Durante mais de 10 anos eu tentei mudá-lo e, na verdade, enquanto ele não quis, não houve tratamento, né? E agora você tem contado algumas vitórias ultimamente. Graças a Deus. E como você se sente agora? Muito feliz. Muito feliz. Poder compartilhar, e quando tenho contato com os familiares, outras esposas ou mães, irmãs, a gente compartilha isso, né? A minha história ajuda, mas na verdade as histórias delas também me ajudam a gente poder crescer e aprender umas com as outras, né? Sim. Mas hoje, graças a Deus, estou feliz, né? Deus está usando isso na nossa vida para ajudar outras pessoas. Deus abençoe e continue sendo a fortaleza que Ele precisa. Amém. Né? Se alguém precisa do crer e quer contar boas notícias em breve, como a Patrícia está contando aqui pra gente, então entre em contato também com o crer. Se você é codependente, talvez você está se sentindo mal também, mas você tem um futuro pela frente para contar boas histórias. Entre em contato e aprenda como agir numa situação como essa. João Cruz para o Videocast Cristão. Na próxima semana, a entrevista com nosso irmão Enio Latorre Júnior sobre o livro de Provérbios, uma entrevista gravada no CRE de 2010. Ele fala sobre alguns conceitos do livro de Provérbios. Não perca, então, a entrevista da próxima semana com nosso irmão Enio Latorre Júnior. Videocast Cristão apresenta Por que não devo deixar de ir à igreja? Edson Cruz, diretamente de Curitiba, apresentará uma série de estudos sobre qual a importância e por que não devemos deixar de frequentar a igreja. Assista agora ao primeiro vídeo da série de estudos sobre frequência à igreja. Olá, meu nome é Edson Cruz, estamos falando para o Podcast Cristão. É um prazer ter você aqui conosco, nos ouvindo, e temos ficado muito agradecidos pela sua audiência. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante para todos nós, a frequência ao culto. E nós iniciaremos a partir de hoje uma série sobre este estudo, frequência ao culto, que é uma coisa essencial para todos nós. Muitas vezes nós nem percebemos a importância que é a frequência ao culto. Muitas pessoas, a sociedade, enfim, não dá tanta importância como deveria para o culto em louvor a Deus. Mas nós vamos falar sobre esta importância dentro da Bíblia, mostrando a todos que a Bíblia tem razão. A Bíblia é o caminho certo. E nós iremos falar como Deus age através de nossas vidas. E vá pensando um pouquinho mais sobre isso. Veja que Deus age em nossa vida através de problemas, tanto por sua misericórdia para mostrar o seu grande amor, como por outras formas muito maiores do que esta. E muitas vezes, independente da nossa justiça, a justiça e bondade de Deus é a que impera. A nossa maldade não muda o caráter de Deus. Nós temos que refletir sobre isso e pensar que Ele age a nosso favor, para a nossa salvação. E isto é claro, que Deus abençoa a quem busca e quem tenta agradá-lo. É claro que muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas e pecamos e aí não temos uma solução. Mas veja lá a passagem que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, onde diz: Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Mas a natureza divina, mesmo assim, continua sendo boa. Deus ainda é bom para nós. Devemos aprender a bondade de Deus, como Jesus evidenciou isso através de sua vida, mostrando o seu amor por nós. Por sua presença, ele comeu junto com pecadores, publicanos e pessoas desmerecedoras. É esse mesmo Jesus a quem nós vamos buscar constantemente. E pense,
que Jesus evidenciou o amor incondicional de Deus por todas as pessoas. Deus está mostrando o seu amor por nós através de outras pessoas também. E essas coisas mais simples que nós podemos imaginar são exatamente essas coisas essenciais para a nossa salvação. E que isso nos sirva de exemplo, onde Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Porque Ele faz nascer os sols, tanto sobre os maus, como sobre justos e injustos. Isso aí você pode conferir lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. E eu dou graças a Deus, porque Jesus come com pecadores. Porque caso contrário, nem eu, nem você, nem ninguém, jamais teríamos visto e encontrado e reconhecido como Deus é bom e como nós podemos entrar na sua casa, sentar junto na mesa de Deus, comer junto com Deus, através de Jesus Cristo, que está sentado ao nosso lado, cuidando de nós. Então pense, a importância do culto é grande. E nas outras aulas nós vamos mostrar mais sobre as maravilhas de Deus em nossas vidas. Muito obrigado por você estar nos ouvindo, estar prestigiando o nosso programa, e estaremos sempre falando a importância da frequência ao culto. Pense um pouquinho, se eu não sou merecedor, ninguém é. Mas nós nos tornamos merecedores quando aceitamos Jesus nas águas do batismo. E assim, temos o privilégio de Deus de podermos nos assentar junto com Ele, em sua mesa, e estarmos ali aproximados a Ele, fazendo somente a sua vontade. E não pense que você tem que ser perfeito para estar à igreja. Você está se aperfeiçoando com os salvos em Cristo Jesus. Videocast Cristão Notícias. 10º Encontro Feminino do Triângulo Mineiro. Grandes Mulheres de Deus. Data: dia 5 e 6 de junho de 2010. Informações: prefixo 34 3210 9888. Este foi o Videocast Cristão número 8. Videocast Cristão é a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Você também pode colaborar com o Videocast Cristão. Visite nossa página, que está aparecendo também na nossa tela. E nós também temos um novo endereço no portal das Igrejas de Cristo. Anote o nosso endereço, visite o nosso site e lá você pode saber como colaborar com vídeos para o Videocast Cristão. Muito obrigado pelo acesso ao nosso site, muito obrigado pelo acesso também aos vídeos. Continue assistindo ao Videocast Cristão. Não esqueça de mandar colaborações.